Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu quero introduzir um conceito simples, mas muito utilizado, muito difundido com quem vai trabalhar com Git, GitHub e versionamentos de código no geral, para armazenamento e tudo mais. Que é justamente esse nome que eu acabei de falar, versionamento de código e criação de branches. O que é o versionamento de código? Ou controle de versões. É basicamente uma prática que consiste em acompanhar e registrar todas as alterações que foram feitas no código-fonte de determinada aplicação, seja ela qual for. E seja desenvolvimento, ou seja quando a gente está falando de, por exemplo, scripts de automação de teste, tá bom? E isso serve para com que a gente consiga saber exatamente o que entrou e quando entrou no nosso código, para caso aconteça algum efeito não desejado, a gente conseguir corrigir e retirar esse pedaço de código que trouxe esse problema para o nosso código, tá bom? Então a gente consegue ter todo esse controle a partir do uso de versionamento. Nas aulas anteriores, a gente utilizou versionamento de código, porque a gente fez commit, a gente adicionou, fez os commits, enviou para a nossa branch master, e a gente conseguiu também ver, na aula passada, como a gente observa aonde que entrou cada uma das informações e o que entrou, né? E quando entrou as informações. A gente consegue ver tudo pelo aquele dashboard que a gente viu na aula passada, tá certo? Só que a gente usou apenas a branch master, que é o que eu acabei de explicar sobre questão de versionamento de código. O outro conceito que é muito importante utilizar é a questão do uso de branches, tá bom? E o que são branches? Branches é a palavra em inglês para galho, então seria basicamente ramificações do nosso código. Então a gente vai ter um branch principal, um galho principal, que seria o nosso master, e a gente pode criar outros galhos, outras ramificações para a gente desenvolver dentro dessas ramificações. E para que utilizar isso? Geralmente a gente utiliza isso aí quando a gente quer ter um controle melhor de alterações que estão sendo feitas e ou quando a gente está trabalhando com mais pessoas. Vamos supor o seguinte cenário: a gente tem um branch principal, master, que já funciona, já está no cliente e está totalmente estável. E você precisa desenvolver uma nova funcionalidade. Só que você não vai codificar um código enorme e deixar ele na sua máquina. A sua máquina pode estragar, pode ter algum problema, você pode pegar um vírus, pode explodir. E para isso a gente não deixa código direto na máquina. A gente codifica e a gente pega e faz um push para o repositório. E vai fazendo isso gradativamente até que a nossa feature está pronta, né? Nosso código está pronto. Só que, se você ficasse fazendo isso diretamente na master, você poderia gerar uma série de problemas, já que o seu código não está pronto. É uma funcionalidade que ainda está em desenvolvimento, não foi testada, e às vezes vai precisar de um monte de outras coisas para ela realmente ficar apta a ser entregue. Então, a gente utiliza branches para isso. Porque dessa forma você faz todo o seu código numa branch, que poderia ser, por exemplo, essa azul aqui. Aí cada um desses pontos azuis é um commit que você fez para esse repositório, para essa branch aqui. Então, você fez uma alteração, você subiu para o remoto, fez outra, subiu para o remoto, fez outra, subiu para o remoto. Só depois, quando está tudo pronto aqui, aí você vai jogar ela de volta para master. Aí nesse caso acontece o que a gente chama de merge, ou mesclagem de código, tá certo? Então aí você devolve um código já completo, totalmente funcional e estável direto para master. Dessa forma você não impacta a sua branch principal e você não impacta seu cliente. Esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário é quando você tem outras pessoas que também estão trabalhando nesse mesmo código. Então, pode até ser que vocês estão desenvolvendo a mesma funcionalidade, só que histórias diferentes, partes diferentes da mesma funcionalidade. Vocês não podem trabalhar no mesmo branch porque isso vai gerar uma série de conflitos na hora que vocês vão fazer os pushes, os pulls e os merges. Então, espera-se que cada desenvolvedor tenha sua própria branch. Quando a gente está falando de Git Flow, tem alguns tipos de desenvolvimento que a gente usa o Trunk-Based Development, que a gente não cria muitas branches, mas não é papo para agora isso. Então, espera-se que o desenvolvedor sempre vai ter cada um sua branch, e dessa forma, enquanto você vai estar trabalhando aqui, nesta azul, o seu colega de trabalho vai estar trabalhando aqui, por exemplo, na sua laranja. E depois disso, quando ele terminar, ele vai fazer o merge, igual ele fez aqui, direto na master. O que acontece é que pode ser que teve alguma emergência na master e alguém subiu alguma versão do que a gente chama de hotfix diretamente na master,
e a master está mais na frente que vocês. Então, você vai precisar atualizar seu branch com o que está na master e depois você devolve na master, resolve possíveis conflitos. A gente pode pensar em cada uma dessas bolinhas como alguma alteração que aconteceu. Então, por exemplo, esse azul aqui, ele vai estar gerando uma terceira alteração, né? Só que antes aconteceram duas aqui. E esse laranja aqui, ele entrou depois dessas duas e ele vai entrar depois dessas três aqui da azul. Então, para isso é muito importante a gente ter um controle de versões sobre o que já entrou, o que precisa entrar, para quando a gente fazer esses merges, essas mesclagens de código, a gente não ter muitos conflitos. Ter conflitos não é tão problemático assim. O que é problemático é a gente deixar esses conflitos no código, excluir coisa errada, deixar o código quebrado. Então, esse versionamento de código, esse entendimento desse fluxo vai ser muito importante para saber resolver esses conflitos e a gente ter um código mais limpo, tá bom? Então, são dois conceitos muito importantes, versionamento de código e a utilização de branches, que são utilizados a todo tempo, tá bom? Então, a aula de hoje é isso e a gente se vê na próxima aula.